mais importantes economistas do mundo, original, instigante e em sua produção acadêmica foi impecável. Ele foi, na verdade, a seta que abriu o caminho para as discussões e os estudos sobre a diferença entre o sentido de crescimento e desenvolvimento. E também sobre a consciência do subdesenvolvimento em regiões do mundo, como América Latina e África. Nascido na sofrida região nordeste brasileira no ano de 1920, conquistou o mundo quando ainda muito jovem, foi para a Europa e concluiu seu curso de doutorado em economia na Sorbonne. Estamos falando então de Celso Furtado, esse brasileiro ilustre, brincando um pouco com a questão, eu diria, o Pelé do conhecimento econômico, né, que é a figura central da série de 6 programas que estamos iniciando hoje. Eu vou apresentar, nesse momento, a professora Rossana Ribeiro Siminelli, que será a nossa palestrante e trará, neste programa de hoje, o tema ambientalismo. Então, ela vai procurar nos apresentar um pouco do que foi o pensamento de Celso Furtado dentro da questão ambiental. Já nos primórdios da sua obra, da sua produção, Celso Furtado se dedicou muito a várias questões brasileiras, a apresentar, inclusive, uma visão bastante prática sobre como resolver os principais problemas do Brasil e do subdesenvolvimento, da desigualdade, e ele já, de forma bastante inovadora, colocava o tema do meio ambiente como um dos temas de suas elaborações teóricas e de suas proposições de políticas. A professora Rossana Ribeiro Siminelli, que vai nos apresentar a primeira palestra, é consultora na área socioambiental. Ela é economista, mestre em economia, tem curso de especialização em Industrial Relations na Universidade de Madison, no Wisconsin, Estados Unidos. É especialista em demografia e tem destacado atuação na área de economia e meio ambiente desde 1988. Boa noite. Como vai você? Agradeço muito a todos a oportunidade de estar podendo estar com vocês aqui para falar sobre esse grande economista, esse grande cientista social que foi Celso Furtado. E apesar de uma obra tão extensa, né, e há mais de 40, 35 anos que você, né, que a gente tem falado sobre Celso Furtado, né, a obra dele continua sempre atual. E eu acho que uma das principais contribuições dele foi com relação à área ambiental, né? É uma discussão muito recente a questão ambiental. E Celso Furtado, em 1974, já nos alertava a esse respeito. E talvez a grande contribuição dele para a questão ambiental tenha sido nos mostrar claramente qual que é o conceito de desenvolvimento. Então, se a gente pega toda a legislação ambiental que existe hoje, todas elas relacionam a problemática ambiental ao desenvolvimento. Só que nenhuma delas coloca o que é desenvolvimento, né? E o Celso Furtado nos traz isso, num momento em que a economia brasileira crescia a taxas assim extraordinárias, que foi em pleno período do milagre econômico, e Celso Furtado questiona isso, até que ponto esse crescimento era desenvolvimento, né? E eu acho que, apesar dele ter questionado aquilo naquele momento, parecia até uma grande heresia estar falando sobre isso, a gente hoje continua mais ou menos com as mesmas discussões daquele momento, né? Na verdade, muitas vezes a gente comete a grande heresia de não usar adequadamente o termo desenvolvimento, que foi tão bem colocado por ele, né? Então, assim, o primeiro, para mim, o grande livro dele, que traz essa contribuição para o meio ambiente, é O Mito do Desenvolvimento Econômico, de 1974. É a primeira vez que um dos grandes economistas brasileiros discute a questão de desenvolvimento à luz da questão ambiental, né, da limitação dos recursos naturais.
Então, realmente, assim, na época, muitos outros economistas criticaram ele e depois foram obrigados a reconhecer, né, que ele estava muito à frente do nosso tempo. Então, para discutir essa questão, nessa relação que o Celso Furtado estabeleceu com relação a desenvolvimento econômico e meio ambiente, a gente separou, fez assim, elencou os 10 principais pontos, vamos chamar assim, dentro dessa obra que a gente vai chamar de um mito, tá? Para simplificar, que é o mito do desenvolvimento econômico. O próprio fato do mito, né, dessa descrição que ele faz de um mito, tem a ver com a questão ambiental, né? Então, a primeira questão super importante, que é o núcleo de todo o trabalho dele para mim, foi o conceito de desenvolvimento, né? Naquele momento se colocava muito crescimento econômico como desenvolvimento. Isso não era só aqui. Então, você deve se lembrar, nos anos 70, muito, vamos fazer o bolo crescer para depois distribuir, para depois repartir, né? Então, se falava muito só em crescimento. O desenvolvimento era o tempo todo associado diretamente a desenvolvimento associado a crescimento, né? Então, a economia tinha que crescer para você ter desenvolvimento, tá? E o Celso Furtado vai desmistificar isso. E ele coloca uma coisa de uma forma muito simples: desenvolvimento demanda justiça social. É simples, né? E até hoje, eu dou aula num curso de pós em análise ambiental. A gente trabalha com licenciamento ambiental, que é quando você vai instalar um grande empreendimento, você precisa ter uma autorização para isso, né, dos órgãos ambientais. E a gente trabalha com isso desde 88. E, assim, o que a gente vê é que desde aquele momento, né, sempre se colocava que eu estou instalando um grande empreendimento, eu estou trazendo desenvolvimento. Será que a gente está realmente trazendo desenvolvimento? Ou a gente está simplesmente crescendo, trazendo crescimento econômico, né? Então, ele mostra isso para a gente lá em 74, um pouco inspirado numa obra que chamava Limites do Crescimento, elaborado para o Clube de Roma, lá em 1970. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele se nutre um pouco dessa obra, ele também critica essa obra. Então, a gente vai vendo isso aos poucos, tá? A gente vai ter realmente uma discussão mais enfática sobre desenvolvimento enquanto justiça social só em 87, né? Mas não com essa mesma conotação, mas assim, tão clara, né, como ele fez, que foi no relatório Brundtland, tá? Depois a gente tem a obra de Amartya Sen, nos anos 90, a gente tem a Rio 92, né, com o trabalho das ONGs, tentando mostrar claramente essa concepção que a gente tem que ter do papel, né, que a gente tem que relacionar dentro da questão ambiental a questão social também. Né? Muitas comunidades eram desarticuladas em função desses grandes empreendimentos, então a gente vê como que ele se antecipou no tempo, né? Graças ao seu brilhantismo. Ele realmente estava muito à frente do seu tempo. Então, a primeira coisa que ele traz, assim, sem dúvida, é esse conceito bem simples de desenvolvimento associado à justiça social. Desenvolvimento enquanto justiça social. Se a gente não tiver isso, a gente não tem desenvolvimento, tá? E como a gente vai ver mais tarde, não necessariamente a gente tem que ter crescimento econômico para a gente ter desenvolvimento, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante e que vem junto com a questão do desenvolvimento é o quê? É a gente priorizar os interesses da coletividade. Então, por exemplo, quando a gente instala uma rodovia, uma ferrovia, um hospital, um presídio, um aterro sanitário, o que é que seja, todos são empreendimentos que a gente trabalha com licenciamento ambiental. Então, sempre que a gente vai pensar nisso, a gente
sempre fica assim, mas isso vai gerar emprego, né? Isso vai aumentar a arrecadação. Aí vem essa visão muito distorcida de desenvolvimento, né? Que não é isso só que é importante, né? Como que ficam aquelas comunidades? É o interesse daquelas comunidades que estão ali de instalar, por exemplo, um aterro sanitário do lado das suas propriedades, normalmente em área rural, né? Passar uma ferrovia no meio da sua propriedade, né? Você pode levar um processo migratório assim, absurdo em função de uma rodovia que é colocada, que é instalada numa determinada área. Então, sempre a gente tem que pensar o seguinte: esse é o interesse da coletividade ou o meu objetivo principal é a acumulação de capital? Né? É a acumulação de capital por si só. Então, ele coloca muito claramente essa questão de priorizar a coletividade. E mais do que isso, ele traz à luz a necessidade da gente pensar em consumo coletivo, tá? A gente vai vendo com calma. Então, primeira coisa, o conceito de desenvolvimento enquanto justiça social. Segunda, a gente priorizar a coletividade. E vindo disso, como decorrência do próprio conceito dele, né, a questão da distribuição de renda. E aí a gente pensa, né, o que a distribuição de renda tem a ver com o meio ambiente? Na concepção de Celso Furtado, e se a gente pensar nos nossos dias de hoje, a gente vai ver que isso é muito evidente, a gente tem um padrão de consumo muito acelerado, com uma diversificação de produtos muito grande. Quando você tem, e isso pressupõe o quê? Pressupõe que a gente tem uma classe, né, de renda mais alta que vai demandar esses produtos, tá? Enquanto, se você tiver um padrão, e assim, se vai demandar esses produtos, a gente tem que ter desenvolvimento tecnológico, você vai ter um desperdício muito grande, porque tem uma troca muito acelerada de produtos, aquela história mais ou menos assim, do celular que cada ano tem um modelo novo e eu quero um modelo novo porque é mais bonito, é legal, é status, e a gente vai trocando de celular, e eu quero uma bolsa sei lá qual, que custa R$ 2.000, e, né? Se você pensar num processo, né, de renda mais igualitária, em vez de trabalhar com esse consumo tão diversificado, você vai trabalhar com um consumo muito mais próximo daquilo que já existe. Então, você tem que investir muito menos em novas tecnologias, né, em avanço tecnológico, em desenvolvimento de novos produtos, e aí você vai ter o quê? Você vai ter um desperdício menor, né? Então, a questão, e muitas vezes, quando a gente trabalha com distribuição de renda, o consumo coletivo, né, de bens públicos, espaços públicos, ele é muito mais forte. E aí, com certeza, o desperdício é menor. E a gente vê que hoje em dia, em 2009, tem um outro cientista social inglês, o Tim Jackson, que ele coloca exatamente a mesma posição do Celso Furtado, né, no sentido de priorizar a coletividade e de estimular o consumo de bens coletivos, né, e trabalha com essa questão da igualdade, né, mostrando assim que é super importante a gente ter uma distribuição de renda mais equânime, né? E ele fala, quer dizer, 35 anos depois da obra de Celso Furtado, que a igualdade é o que importa, tá? Então, o terceiro ponto seria esse, a gente já adiantou um pouco os outros, mas vamos falando. Uma outra coisa que, assim, todo economista fala, para desenvolver tem que crescer. E ele fala claramente no livro do mito, não necessariamente. Né? Então, ele fala que nem sempre isso é o mais importante, nem sempre isso é essencial. Né? Em cada comunidade, isso vai ter uma situação diferente. Ele fala que muitas vezes, em vez de um novo investimento, você precisa, né, para você conseguir gerar excedente para investir, por exemplo, ele dá um exemplo de melhoria na dieta infantil. Tá? Ele fala, a gente reduz os privilégios, o consumo supérfluo
das famílias de renda mais alta e direciona para essa melhoria da dieta infantil. Você vai ter um resultado muito mais rápido e sem ter, por exemplo, impacto sobre o meio ambiente, né? Porque você não teve que gerar um grande investimento, o impacto que você traz é muito menor. Né? Assim como na questão da distribuição de renda que a gente falou, à medida que você evita esse aumento de consumo desenfreado, tão diversificado, você tem um impacto menor sobre o meio ambiente. Então você vê que o tempo todo ele está colocando a questão dos impactos sobre o meio ambiente. Né? É um livro realmente diferenciado em relação à obra, a maior parte das obras daquele período. O padrão de crescimento é até uma das coisas que se coloca com relação ao nome mito do desenvolvimento econômico. Então, quando a gente trabalha com todo o processo que surgiu logo depois do pós-guerra, a ideologia que tinha era qual? Para os países periféricos se desenvolverem, eles tinham que adotar os padrões de consumo dos países desenvolvidos. E lá naquele documento que eu citei no início, o limite do crescimento, o que eles colocavam era o seguinte: se a gente chegar, para a gente continuar no padrão de consumo que a gente tem hoje, eles pegavam o caso dos países mais desenvolvidos, países cêntricos, como diz o Celso Furtado, a economia, a terra não daria conta, era insustentável. Então, só que se você pega aqui, por exemplo, a história dos países do terceiro mundo, quem estava participando dessa diversificação dos padrões de consumo e assimilando todo esse padrão de consumo dos países centrais eram as camadas mais ricas da população, que se apropriavam principalmente do excedente gerado no processo de exportação de bens primários. E se a gente incorporar toda a população dos países periféricos a esse mesmo padrão de consumo, efetivamente a Terra não permitiria que isso acontecesse, né? Seria insuportável em termos de pressão sobre o meio ambiente, tá? Então, era um mito isso. Nunca a gente conseguiria esse tipo de desenvolvimento, tá? E aí ele coloca o quê? Que assumir esses padrões, além de ser insuportável para a Terra, né, para o planeta Terra, ele era uma falácia. E era isso que estava justificando tudo que estava sendo feito nos países periféricos, em termos de deles abrirem mão, por exemplo, dos seus saberes, da sua cultura, para almejar o desenvolvimento como tão propalado logo depois, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, você vê que o tempo todo ele traz à luz a questão ambiental, né? A questão dos aspectos socioculturais, a gente já falou, né? Que esse discurso ele era muito usado para justificar tudo que estava sendo feito nos países periféricos, toda a desarticulação, né? Vocês veem o que aconteceu com a Revolução Verde no Brasil, que desarticulou toda uma forma de produção. Se a gente pensar o caso do Paraná, nos anos 70, em que as pequenas propriedades foram sucumbidas diante do avanço das grandes propriedades, que tinham financiamento governamental, né, para assimilar a tecnologia, formas de produção, né, e uma série de componentes para a agricultura, para torná-la mais competitiva e para gerar novos recursos, novos produtos para exportação, produtos primários. Então, como que você justifica isso? O desenvolvimento, né? E um desenvolvimento que, se for distribuído para toda a população, nunca vai acontecer. Então, o que ele coloca é que a concentração de renda era inerente a esse padrão de desenvolvimento, entre aspas, tá? Ele coloca claramente todos os desdobramentos que o crescimento gera sobre o meio físico,
né, em termos de aumento de poluição do ar, poluição das águas, destruição de florestas, comprometimento da qualidade do solo, redução de peixes. Então, ele deixa muito claro isso e ele fala, inclusive, em alguns tipos de pressão sobre o meio socioeconômico mesmo, né? Não somente sobre o meio físico e o meio biótico, tá? E uma outra coisa que aí é muito mais para economista mesmo, mas que acho que talvez uma linguagem um pouco mais simples a gente consiga explicar, que naquele momento existia uma discussão sobre o sistema econômico era aberto, no sentido que o quê? A gente imagina uma indústria, a gente pega a matéria-prima da natureza, coloca dentro do sistema produtivo para virar um outro produto e joga fora na natureza outra vez o que sobra, o resíduo, o lixo. E a natureza daria conta disso. Só que o que ele coloca é que não é assim. O sistema econômico é fechado. Né? A natureza não tem capacidade de você tirar a matéria-prima, fazer o processamento e jogar o lixo ali. Isso tem um limite. Né? Então, ele o tempo todo na obra dele, ele vai colocando essa questão do limite do meio ambiente. Né? Num momento que você não tinha nem o Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Tá? A gente estava esboçando uma secretaria especial de meio ambiente. O nono item, né, no meio de todos esses que eu fui falando aí, então, o primeiro que eu falei, eu deixei anotado aqui para não me perder, foi o desenvolvimento enquanto justiça social e que vai perpassar por todos os outros. O segundo foi priorizar a coletividade, o terceiro, a distribuição de renda, né? O quarto, o crescimento econômico não é uma condição, né, sine qua non para o desenvolvimento, a necessidade da gente mudar os padrões de consumo, né? E aqui a gente não consegue assimilar totalmente, por toda a população, aquele padrão de consumo que vinha dos países centrais. A gente tem que considerar aspectos socioculturais nesse processo de crescimento, para ele realmente se tornar desenvolvimento. A série de desdobramentos sobre o meio físico, que passa a ser uma condicionante para a gente daqui, né, com o tempo, a gente continuar tendo espaço, né, para conseguir ter crescimento, no sentido de que esse crescimento gere algum excedente que possa ser distribuído entre toda a população e não só para uma elite, como ele mostra no livro. A questão do sistema econômico que a concepção dele é de que é um sistema econômico fechado, né? Mais uma vez, ele mostra a questão das formas coletivas de consumo, né? Que para evitar o desperdício e reduzir o impacto sobre o meio ambiente, a gente tem que priorizar formas coletivas de consumo, né? Priorizar os bens públicos, as instituições públicas, por último, as críticas que ele faz ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Né? Então, muita gente já deve ter ouvido falar, PIB cresceu, PIB caiu, e agora a gente está acabando de ouvir agora que o PIB brasileiro, em função do Covid, vai cair muito mais do que em outros lugares, que vai ser difícil a nossa recuperação e tal. Qual que é a grande crítica que ele faz, né, ao PIB? Sempre se falou muito sobre o PIB, que é um conceito ambíguo. Ele fala o seguinte: no PIB não estão consideradas a destruição dos recursos naturais, né? A destruição dos solos, das florestas. Então, não é considerado todo esse comprometimento do meio ambiente, né? Que muitas vezes o crescimento leva a ele. Tá? Então, essa é a grande crítica que ele faz ao PIB no livro O Mito. Tá? Então, vocês veem que o livro, ao longo de todo o livro, o mito do desenvolvimento econômico, ele faz toda uma defesa, né, assim, da importância do desenvolvimento, né, enquanto o direcionador para você ter uma economia mais compatível com a proteção ambiental. Tá? E quando eu falo ambiental, eu estou falando socioambiental. Né? A gente, quando trabalha com o meio ambiente, a gente trabalha com a questão do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico.
né? E a gente vê que até hoje, né, a gente vê direitos de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, como está sendo muito falado recentemente, sendo violados, né? O próprio processo que vocês estão vendo de avanço da Covid entre os povos indígenas, né, principalmente no Mato Grosso, que foi colocado no final da semana passada de uma forma assim, muito triste, mostra, né, como que nesse processo de crescimento da economia pouco tem sido dado atenção para essas comunidades, a questão do patrimônio histórico, né? Então a gente tem nesse livro realmente um arcabouço assim, muito grande para a defesa da questão ambiental. Mas era isso, espero que a gente possa fazer aqui uma discussão que traga, né, a importância, que mostre toda a importância do Celso Furtado para a discussão do meio ambiente e mostrar, assim, principalmente como que ele é atual, né, como que essa discussão dele é muito atual. Então, tivemos aí a fala brilhante da professora Rossana, a quem queremos agradecer imensamente. Esse nosso programa, Economia de Primeira, que está estreando hoje, ele nasceu o nome nasceu de uma brincadeira, que como nós tínhamos o horário da segunda-feira, então a gente decidiu que faríamos toda segunda um programa com economia de primeira no sentido de primeira qualidade, de primeira linha, de pioneirismo, né, buscando assim o pensamento de vanguarda em relação à economia. E se decidiu em fazer, então, uma homenagem ao centenário de nascimento de Celso Furtado, dada a importância dele para o pensamento econômico, para as ciências sociais do Brasil, inclusive porque, além disso, a obra dele é extremamente atual, como a professora Rossana bem demonstrou na sua apresentação. Nós veremos ao longo dos programas, nessa série inicial de 6 programas, que o Celso Furtado foi assim, extremamente inovador no pensamento econômico, na sua análise, nas suas proposições, e em diversos temas. E nós separamos, então, em 6 temas. O desta noite é ambientalismo. O da próxima segunda-feira, que será dia 13 de agosto, será sobre o papel do Estado, né, a importância do papel do Estado, qual a importância de termos um Estado atuando dentro do cenário econômico. No dia 10, nós falaremos sobre o desenvolvimento industrial, também um tema extremamente atual, oportuno para um Brasil que se vê às voltas de um mundo que se fecha, em que o globalismo está, de certa maneira, comprometido em razão das forças das grandes potências. E nós temos tido aí no Brasil uma sistemática redução na nossa atividade industrial. Então, uma discussão sobre a obra de Celso Furtado e os caminhos que ele apontava para resolvermos esse problema já lá nos anos 50 e 60. Depois, no dia 17, nós teremos o tema desenvolvimento regional. No dia 21, será tratado, então, da questão da cultura e do desenvolvimento, né? E finalizaremos, então, no dia 31 de agosto, no dia 24, cultura e desenvolvimento, e no dia 31 de agosto, então, fecharemos com ciência e tecnologia. Então, como podemos observar, são todos assuntos de extrema relevância para a nossa atualidade. Por isso, o título desse nosso ciclo de debates, né? Nós chamamos de Debates para o Desenvolvimento, a atualidade de Celso Furtado. Um conjunto de eventos homenageando o centenário de nascimento deste grande brasileiro. O nosso próximo apresentador, que vai fazer um comentário sobre as implicações dessa colocação, dessa fala da professora Rossana, é o professor Paulo Bracarense. Eu vou resumidamente falar quem é o Paulo Bracarense, para aqueles que não o conhecem. Ele é professor, bacharel em estatística, né, professor da Universidade Federal do Paraná, mestre em agronomia pela Universidade de São Paulo e mestre em políticas públicas e sustentabilidade pela Humboldt-Viadrina School of Governance de Berlim, na Alemanha. E também doutor em engenharia de produção pela Federal de Santa Catarina
e fez o sanduíche na University of South Florida, em Tampa, nos Estados Unidos, né? Ocupou diversos cargos de destaque na vida pública, tem uma carreira brilhante e altamente reconhecida na universidade. E então ele vai fazer o comentário a esta fala da professora com a temática Celso Furtado e meio ambiente. Queria cumprimentar Daniel. Obrigado. Também as professoras Rosana, que fez uma apresentação bastante completa dessa introdução ao tema do meio ambiente por Celso Furtado, e já vou cumprimentar também a professora Karen, que será a próxima debatedora. Eu gostaria de pontuar um pouco a biografia do Celso Furtado, para que a gente compreenda não só a sua perspectiva na economia, mas essa sua perspectiva também da economia com um olhar para o meio ambiente, supondo-se, claro, que a economia ela deve olhar as organizações, deve olhar o povo também, né, como parte integrante do seu pensamento. O Celso Furtado ele nasceu em Pombal. Pombal é uma cidade do semiárido paraibano, sertão paraibano, que lá em 1920 ele ficou passou a sua adolescência na cidade, até ir para o Rio de Janeiro com 19 anos. Então ele conheceu as agruras da vivência num ambiente hostil, né? Num ambiente de seca, um ambiente de poucos recursos naturais, e, sem dúvida, essa carga de vivência dele nesse lugar, na Paraíba, e no Nordeste, do qual ele nunca vai se desligar, né, sem dúvida, contribuiu bastante para a formação do seu pensamento. Ele vem com 19 anos para o Rio de Janeiro, se forma inicialmente em Direito, mas muito jovem ele se forma também em Economia, com doutorado aos 26 anos, em 1946. Ele tira o seu doutorado na Universidade de Sorbonne em Economia. Ele volta para o Brasil e logo ele integra o pensamento econômico nacional, em particular na discussão, na visão das desigualdades, dos desequilíbrios sociais encontrados no Brasil, desequilíbrios que se manifestam até hoje na enorme desigualdade da distribuição de renda, que o Brasil conhece em toda a sua história, e com um olhar para o Nordeste. Ele vai, depois de passar um tempo no Chile, ele vai ser superintendente da Sudene em 1961. Depois de 62, ele ajuda a elaborar um plano de desenvolvimento para o Brasil e retorna para a Sudene em 63, e em 64, com o golpe militar, ele vai para o exílio. Ele fica um tempo no Chile, depois vai para os Estados Unidos, na Universidade de Yale, mas logo ele se desloca, já em 1965, para a Europa. Ele vai trabalhar inicialmente na Universidade de Paris, né, e depois ele trabalha também em Cambridge, na Inglaterra. Então, esse episódio da mudança de Celso Furtado para a Europa, nesse período de 1965 em diante, né, até a sua volta para o Brasil, ele trabalha muito de perto com vários organismos da ONU, da Organização das Nações Unidas.
Ele passa a década de 70 praticamente em viagens pela Ásia, pela África, pela América Latina, estudando, compreendendo essas economias, vivenciando essas realidades. E esse período na Europa, 1968, início da década de 70, já nasce uma preocupação muito forte com relação às questões ambientais. A professora Rossana comentou da sua aproximação, sua leitura dos documentos derivados do Clube de Roma, que eram uma ONG, uma ONG, que continha empresários, políticos, né? O próprio presidente da Fiat, por exemplo, fazia parte dessa ONG, mas preocupados com as questões ambientais. E o Clube de Roma vai lançar, em 1972, um documento chamado Limites do Crescimento. Limites do Crescimento. Já, então, trazendo algumas preocupações com a forma como as nações estão fazendo o seu crescimento econômico. A professora Rossana também comentou que, de fato, o Celso Furtado, no seu livro de 1974, ele já expõe algumas divergências com relação ao pensamento do Clube de Roma, né? Mas o título, né, que é bastante significativo desse seu livro, que é lançado em 74, quando ele está em Cambridge, né, que chama O Mito do Desenvolvimento Econômico, ele questiona, então, o desenvolvimento econômico como se fosse suficiente para a satisfação das necessidades das populações das várias regiões, países, nações em que se estivesse considerando. Vejo que nessa época essa discussão ambiental ela está nascendo. É justamente quando ele está na Europa e nesses organismos da ONU, dando aulas, né, e viajando, e participando dessas discussões sobre a questão econômica e a questão do desenvolvimento, que vários encontros na década de 70 eles são estabelecidos com essa preocupação. Eu selecionei alguns só para nós termos ideia precisa de como essa questão ambiental ela surge com muita força nessa década de 70 na Europa e no mundo, que em 1972 nós temos em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 1972. Em 74 nós temos em Roma a Conferência Mundial das Nações Unidas para a Alimentação, onde se discutiu o papel central do clima na questão da produção de alimentos e da segurança alimentar. Em 1973, a Conferência Mundial da Água aqui na Argentina, em Mar del Plata. Em 77, a Conferência Internacional da Desertificação no Quênia. Em 1978, é construído o Conselho Social e Econômica das Nações Unidas, que trabalha muito com as questões dos impactos das mudanças climáticas. Em 1979, a Conferência Mundial do Clima, em que participa nessa organização a Organização Mundial de Meteorologia, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a FAO, que trata da agricultura e dos alimentos, a Unesco, que trabalha com a cultura, e a Organização Mundial de Saúde. E isso tudo foi criando, então, um caldo de discussão nos organismos da ONU que levaram à montagem, à construção de uma comissão para tratar da questão ambiental, liderada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, que a professora Rosana citou, o relatório Brundtland, que é o resultado dessa discussão,
que é apresentado inicialmente em 1983, esse relatório, em que se define desenvolvimento sustentável. Esse relatório, depois ele ficou mais conhecido em 1987, com o lançamento de um livro, que era o próprio relatório, chamado Nosso Futuro Comum. Mas o relatório está pronto em 1983 e o conceito de desenvolvimento sustentável ele é então apresentado. Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele implica que o desenvolvimento ele tem que ser realizado dando todas as condições de vida para a população atualmente, que essas condições elas sejam mantidas para gerações futuras. No mínimo, as condições atuais devem ser mantidas para as gerações futuras. Vejo que a mensagem não é uma mensagem otimista, né? Uma vez que não estamos ainda numa situação ideal, mas a degradação está ocorrendo em larga escala e ela precisa ser estancada. E a base do desenvolvimento sustentável, o seu tripé, é uma economia inclusiva, uma proteção social e a conservação ambiental. Então, aqui nós estamos trabalhando de forma interligada com a questão econômica, a questão social e a questão ambiental interligadas. E essa ideia já está embutida em 1974 no livro de Celso Furtado, embora esse nome não tenha sido colocado na ocasião por ele, mas ele já critica a ideia do mito do desenvolvimento econômico, como se o crescimento econômico ele fosse suficiente para dar condições, qualidade de vida para a população e que ela tenha condições de sua manutenção enquanto espécie, o ser humano, né, que depende naturalmente da preservação ou da conservação da natureza. Ontem houve um debate muito rico lá em Pernambuco, promovido pela Academia Pernambucana de Ciências, que foi mediado pela professora Tânia Bacelar, que tem um grande conhecimento de Celso Furtado, e participaram pessoas que trabalharam com o Celso Furtado, e um dos economistas, o professor Clóvis Cavalcante, que teve oportunidade de viajar, inclusive, com o Celso Furtado, né? Eles eram muito amigos, trabalharam muito proximamente. Ele no debate, perguntado sobre como que essas viagens do Celso Furtado influenciaram na sua visão da ambiental, na sua visão mais ampla do desenvolvimento econômico, e ele respondeu que a crítica de Celso Furtado com relação a essa ideia do desenvolvimento só do crescimento econômico, né, em que Celso Furtado teria dito que o PIB é a vaca sagrada dos economistas e pode não significar nada. Então, para o pensamento de Celso Furtado, o simples fato do crescimento, né, o crescimento ele não é suficiente e, quem sabe, não é uma imposição, né, para que as pessoas tenham uma condição de vida plena e desenvolvimento pleno. Muito bem, então essa parece ser a referência, esse livro de 1974, é a referência inicial de Celso Furtado na questão ambiental, mas que ele traz nas suas obras seguintes essa ideia da necessidade de um desenvolvimento completo, desenvolvimento integrado, né, em que
haja inclusão econômica, né, em particular naqueles países que não têm os subdesenvolvidos, né, países que e ele trata da questão do subdesenvolvimento, né, de uma forma bastante precisa, não só nesse livro, né, quando fala do mimetismo, né, quando trabalha com o padrão de consumo, né, a tentativa de copiar o padrão de consumo dos países desenvolvidos, né, que muito bem pontuado pela professora Rosana, né, ele mesmo constata que não é possível. Né, a Terra não tem recursos suficientes para patrocinar a população mundial o nível de consumo dos países centrais, dos Estados Unidos, por exemplo, mas dos países centrais que têm um nível elevadíssimo de consumo. Então, a sua proposição de mudança do comportamento, da questão do padrão de consumo e também dos meios de produção, então, uma reforma dos meios de produção em que hoje está muito claro a necessidade da mudança da matriz energética, em que possamos ter o desenvolvimento com uma matriz energética que seja limpa e renovável e não dependente de combustíveis fósseis, e também tampouco agora, embora seja uma energia limpa, uma energia nuclear, né, que os países estão trabalhando, abrindo mão. Né? A Alemanha é o grande exemplo, né, da sua parcela de produção de energia nuclear para as suas necessidades, seja de aquecimento, seja de iluminação, seja de produção. Então, essa discussão de Celso Furtado com relação à questão ambiental, à questão do subdesenvolvimento, a inter-relação entre economia, sociedade e meio ambiente, ela fica bem clara a partir do lançamento do seu livro, em 1974, mas ela reflete a sua experiência anterior, né, desde a sua vivência, sua meninice em Pombal, né, e depois, mais tarde, de forma muito, muito clara, quando lidera a Sudene. Então, você pode e deve participar. Pode entrar com perguntas e comentários no Facebook. Hoje, infelizmente, o YouTube nós não conseguimos disponibilizar as linhas de comentário, mas pode depois assistir lá ou entrar no link do vídeo e deixar seus comentários. E já faz um like, já assina o canal, já vai dando uma força para o nosso programa. E realização de um grupo de amigos economistas que resolveram que era importante termos uma programação sobre economia que fosse esclarecedora e que discutisse questões atuais à luz da ciência econômica. E escolhemos então essa data em comemoração ao centenário do nascimento do Celso Furtado, e estaremos todas as segundas-feiras de agosto em comemoração ao mês do economista, ok? Eu tenho um sloganzinho que eu preciso pronunciá-lo aqui, que é o seguinte: a TV tem vida inteligente. É você aí vendo a gente, tá bom? Vamos chamar então a doutora Karen Kassmayer, que é advogada, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi professora do MAD, do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, e hoje é professora do IDP em Brasília, no mestrado de Direito, e atua também como consultora legislativa do Senado Federal para Assuntos Ambientais. Professora Karen, seja bem-vinda conosco. Obrigado. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer, né, inicialmente, o convite a participar desse debate tão importante e tão relevante, principalmente, né, na atualidade, em razão da pandemia e dos efeitos na economia, né, que nos trazem justamente a necessidade de discutir o desenvolvimento, né, o novo desenvolvimento e principalmente os rumos da economia na pós-pandemia. Gostaria também de cumprimentar a nossa palestrante, a professora Rosana, né, e cumprimentá-la pela sua fala, bem como o professor Paulo,
que também de forma brilhante, né, expôs o contexto de vida homenageado, né, do economista Celso Furtado, e bem como expôs também de forma bastante detalhada a evolução no cenário internacional da agenda ambiental, né, que ela vai justamente se desenvolver a partir da década de 70, em um contexto em que a agenda internacional focava-se no crescimento econômico, no pós-guerra, né? E o tema ambiental, pouco a pouco, ele vai ganhando corpo nessa agenda internacional, e até o momento em que justamente as agendas vão se unir, né? E o grande desafio que temos até hoje é justamente trazer essa complementaridade, né, entre a economia e a ecologia, né? Eu gostaria, então, inicialmente, já que estou aqui na posição de mediadora, né, de comentarista aí a palestra da professora Rosana, né, em trazer a contextualização, né, do que ela trata justamente da obra do professor Celso Furtado, a contextualização com a nossa atualidade. Então, eu iria também trazer aqui alguma fala relacionada justamente com a evolução da temática ambiental, né, na agenda internacional, mas como isso já foi tratado, eu vou tentar trazer para a realidade de hoje, né, as propostas que estão sendo debatidas hoje no Congresso, a importância que o tema tem hoje no Congresso Nacional Brasileiro e também no cenário internacional. Então, eu gostaria apenas de recordar aqui que a professora Rosana, ela traz justamente a obra O Mito do Desenvolvimento, né, de Celso Furtado, e 3 aspectos são relevantíssimos para discutir essa interface entre a questão econômica com a questão ambiental. Primeiramente, né, como um conceito de desenvolvimento, a importância dada à percepção de que não há desenvolvimento se não houver acoplado a ele a justiça social, né? E nós temos, na atualidade, ainda um outro desafio, não somente a justiça social, mas uma justiça socioambiental, como também foi colocado. Ou seja, a questão, né, dos direitos ambientais, elas estão relacionadas com a garantia de direitos sociais. Além disso, também a priorização dos interesses da comunidade. Um tema atualíssimo hoje, em decorrência de todas as notícias e de todas as informações que nós estamos tendo a respeito do aumento das taxas de desmatamento da Amazônia, é justamente a ausência de uma política de desenvolvimento para a Amazônia, né? De uma proposta de desenvolvimento para a Amazônia. E essa proposta, ela não pode ser, enfim, colocada à mesa sem que haja um amplo diálogo, um amplo debate com a comunidade local, né? com os povos da floresta. Né? Que tipo de desenvolvimento aquela região precisa? É uma região totalmente diferente de qualquer outra região brasileira, né? Que tem características próprias, que tem uma realidade, uma dinâmica socioambiental própria, né? E que, infelizmente, é a região mais pobre do Brasil. Né? Portanto, agora, nesse momento em que, no cenário internacional, a Amazônia novamente volta a ser justamente um ponto focal, né? Onde o aumento da taxa de desmatamento, né? Onde as políticas ambientais nacionais estão sendo debatidas e criticadas, né? Preocupa-se justamente com a ausência, né, de um programa de desenvolvimento para aquela região. Né? Portanto, a concepção de Celso Furtado a respeito da importância da priorização dos interesses da comunidade, né, ela é extremamente relevante. E, por fim, eu gostaria também de trazer, né, ao final, e questionar a professora Rosana a respeito justamente de um tema que eu acho extremamente interessante, que é o desafio de nós termos um PIB verde, né, como foi comentado também pelo professor Bracarense. Né, o PIB foi questionado pelo economista Celso Furtado. Então, como, né, conseguirmos uma valoração, né, que envolva justamente os aspectos ambientais, né, para que haja novas medições a respeito, né, de um determinado crescimento econômico, acoplado, obviamente, à preservação dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, a mensuração de possíveis danos ambientais. Então, nesse contexto, né, houve uma evolução, como foi visto, né, em relação à temática do desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem que haja proteção ambiental. E é tão interessante a atualidade do tema. A nossa Constituição de 88,
ela estabelece, né, de forma bastante clara e pela primeira vez, né, no histórico constitucional brasileiro, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito constitucional, considerado inclusive um direito aos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, nós temos, pela primeira vez na história das constituições brasileiras, um capítulo destinado especificamente à proteção e defesa do meio ambiente, sendo que, expressamente, há uma previsão de que o meio ambiente é considerado um bem de uso comum do povo, ou seja, é um bem de todos. Não é um bem do Estado e nem um bem do particular. É um interesse coletivo que justamente salvaguarda essa proteção ambiental. E esse interesse coletivo não é interesse apenas das gerações atuais, mas também das gerações futuras. E essa questão da equidade intergeracional está relacionada diretamente com o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi trazido pelo professor Paulo Bacarense aqui, ao analisar justamente o relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório Brundtland, como ficou conhecido mundialmente. Portanto, a Constituição Federal de 88, ela assegura a proteção do meio ambiente, sendo que, lá no artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, a proteção, a defesa do meio ambiente é considerada também um princípio constitucional da ordem econômica. Portanto, não podemos analisar a nossa Constituição, a nossa proposta de desenvolvimento prevista no texto constitucional para o país, sem uma análise conjunta entre os artigos 225 e 170. Um que tutela o meio ambiente, considerando como um direito fundamental a todos, inclusive futuras gerações, e o outro que estabelece que a ordem econômica brasileira pressupõe a proteção e a defesa do meio ambiente, sendo esse um dos princípios esculpidos no artigo 170. Da mesma forma, como objetivo da República, que é justamente garantir um desenvolvimento nacional, né, tem-se uma interpretação hoje que essa proposta de desenvolvimento prevista no texto constitucional só pode ser ao desenvolvimento nacional sustentável. E em decorrência dessa previsão constitucional, é muito interessante que surge um arcabouço legislativo que tenta justamente equilibrar essa tensão entre crescimento econômico, né, uma visão que não é adequada, uma visão que justamente reduz, né, e que restringe a concepção de que, ao crescer, como disse anteriormente, né, estará sendo garantido, né, o crescimento do bolo para que depois haja repartição. É impossível, e isso já era criticado pelo professor Celso Furtado, no sentido de que não é viável e é impossível admitir que o crescimento, simplesmente através, né, de indicadores econômicos, né, traga qualquer tipo de bem-estar, qualquer tipo de, enfim, redução de desigualdades. Portanto, o nosso desafio na legislação brasileira, pós-Constituição de 88, é tentar justamente viabilizar um desenvolvimento que pressupõe também o crescimento, acoplado a outros objetivos, a outros direitos que devem ser garantidos à população brasileira, que é justamente o direito de ser assegurada a proteção ambiental e o direito, obviamente, também de garantir-se justiça social, garantir-se, portanto, né, o direito a todos a usufruir, né, enfim, do meio ambiente, a usufruir e garantir também o pleno atendimento aos direitos sociais. Essa frequente tensão, né, entre a concepção, né, de desenvolvimento simplória como o crescimento e, ao mesmo tempo, o aumento cada vez mais presente, né, da importância da agenda ambiental, né, nas discussões políticas, né, leva justamente a um desenrolar do direito ambiental, de modo que alguns princípios tornam-se balizas para a legislação. O princípio da precaução, outro princípio importantíssimo, que é o princípio da consideração da variável ambiental em toda a tomada de decisão, isso inclui também o licenciamento ambiental, projetos de infraestrutura, né, que devem levar em consideração a variável ambiental, e por isso existe o próprio licenciamento, por isso existe a avaliação de impacto ambiental. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos outros princípios, como o princípio, né, do dever de reparar o dano ambiental, portanto, o princípio da responsabilidade ambiental, e atualmente nós temos uma legislação ambiental que, ao tentar justamente equilibrar essas várias facetas
socioambientais e econômicas do desenvolvimento, inclui um desafio muito grande que já era tratado, né, pelo Celso Furtado quando analisa justamente a impropriedade do PIB, né, na época, e a necessária consideração da variável ambiental na economia, que é nada mais nada menos, né, do que o princípio de que a valoração do recurso ambiental, a valoração do bem ambiental, ela deve fazer parte da tomada de decisão de qualquer administrador público, enfim, de qualquer gestor público, para fins de uma política pública de desenvolvimento sustentável. Portanto, essa valoração, ela nos remete hoje a um desafio muito grande, que é justamente o desafio de instituirmos instrumentos de pagamentos por serviços ambientais. Hoje, o desenvolvimento sustentável, ele perpassa por vários desafios, né? O desafio, inicialmente, da gente não apenas atuar, né, num desenvolvimento, claro que focando apenas nos benefícios econômicos e sociais, mas também tendo por premissa uma análise de viabilidade socioambiental de um empreendimento. Nós temos um desafio que é também propor políticas de desenvolvimento que contemplem as necessidades locais da população, ou seja, focando também em eventuais propostas, projetos que garantam a viabilidade, né, da população permanecer no local onde vive, né, de forma inclusive, pagá-la pelo serviço ambiental que está sendo prestado, ao eventualmente não ocorrer a destruição do meio ambiente, ou ela estar prestando um serviço ambiental que traga benefício ao meio ambiente. Um desafio muito grande na economia é justamente valorar ambientalmente, valorar economicamente esses grandes benefícios ambientais. E nós temos ainda outras consequências de toda essa principiologia e do contexto de que o desenvolvimento hoje previsto como nosso direito é um desenvolvimento sustentável, que é justamente o desafio, primeiramente, né, instituirmos a responsabilidade compartilhada pela proteção do meio ambiente e, sobretudo, as mudanças climáticas. A legislação atual, né, e os projetos de lei que tramitam, né, hoje consideram a questão ambiental. Infelizmente, temos alguns retrocessos na legislação, mas eu entendo que hoje estamos diante de um momento em que não há mais como, né, pressupormos um desenvolvimento, né, sem atender às necessidades humanas, né, e garantir oportunidades iguais para todos, né, e sem que esse desenvolvimento, eventualmente, possa colocar em risco sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, né. Portanto, lá no relatório Brundtland já se falava que o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico, né, e toda essa mudança institucional, seja ela na legislação, seja ela, enfim, na própria visão, na concepção de política pública, devem estar em harmonia e reforçar, né, o futuro potencial e atual para satisfazer necessidades e aspirações humanas, né. E nós temos como consequência todo esse arcabouço principiológico e jurídico que embasam justamente esse justo equilíbrio, né, que a nossa Constituição prevê, a legislação prevê, entre as exigências da economia e da ecologia, e que estão sempre em tensão, né? O Código Florestal, tem uma constatação do novo Código Florestal, nós temos recentemente a Lei de Acesso à Biodiversidade, que traz instrumentos econômicos importantes, e que estão todas relacionadas com desenvolvimento e a tensão entre um desenvolvimento que ainda é tido por alguns como um crescimento, como somente o crescimento econômico, o aumento do PIB, e outros que já entendem que o desenvolvimento, obviamente, é muito mais do que isso, né? É necessário também colocarmos aqui que os ODS da ONU, né, eles prevêem justamente uma agenda, né, internacional focada no modelo de desenvolvimento, que se baseia nas dimensões sociais, econômica e ambiental. E ainda uma quarta dimensão, que seria institucional, que propugna por instituições fortes. Então, estamos hoje vivenciando num momento de pandemia, né, e de recessão econômica, né, um debate muito oportuno, justamente a essa concepção, esse conceito de desenvolvimento e a preocupação da interseção da questão ambiental com a questão econômica, que é justamente essa recuperação sustentável pós-pandemia, né?
muitas tendências estão sendo apresentadas de uma recuperação pós-pandemia voltada a uma economia verde, né? E, infelizmente, né, segundo o próprio IPEA e segundo previsões do Fundo Monetário Internacional, o PIB brasileiro e mundial vai cair, já vem caindo, né? A ONU projeta, né, uma tendência de mais de 100 milhões de pessoas, né, entrarem para a pobreza extrema em 2020, com a pandemia atingindo fortemente todas as dimensões do desenvolvimento humano, em todos os países e ao mesmo tempo. E aqui eu trago uma frase, né, um questionamento, né, enfim, uma assertiva do Celso Furtado, em sua obra Memórias, em que ele justamente afirma que para entender a vida da sociedade é primeiro preciso saber como se mata a fome. Então estamos num momento em que a recessão econômica e ao mesmo tempo o surgimento de uma preocupação em uma verde toma fôlego e toma corpo no âmbito internacional, né, com propostas de uma recuperação econômica pós-Covid que justamente fortaleçam a resiliência dos países, né, que aporte investimentos públicos em setores chaves para a economia, justamente o papel do Estado na economia, né? Uma economia essa que deve ser justamente caracterizada como uma economia de baixo carbono, né? Uma economia com uma nova matriz energética, né? Que fortaleça o papel do Estado no combate a crises sanitárias e climáticas, que haja justamente nessa proposta pós-Covid de recuperação econômica, que haja essa integração entre política de desenvolvimento com política climática, que haja diminuição da vulnerabilidade social e econômica que acentua as desigualdades frente aos riscos climáticos, algo também, um ponto-chave também, justamente em toda a obra de Celso Furtado, né, justamente essa tensão, esse conflito entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, né, e que tem os ODS integrados às políticas públicas. Então, nós temos propostas americanas, o Green New Deal, nós temos a proposta europeia, que inclusive já há previsão orçamentária, né, para o Green New Deal europeu, né, que já foi objeto, inclusive, de uma resolução, né, da própria União Europeia, e nós temos também propostas latino-americanas, como o Chile, né? E é nesse sentido que eu gostaria de finalizar, né, essa minha fala, no sentido de quais são os desafios que o Brasil possui nesse momento de pós-Covid, retomada econômica, em levar em consideração justamente, né, a questão ambiental como não apenas como um critério, mas como um elemento integrante do desenvolvimento econômico e social, e a importância, né, de se estabelecerem projetos que levem em projetos de desenvolvimento econômico, como é o caso na Amazônia, na região amazônica, que levem em consideração que crescimento não pressupõe apenas, né, o desenvolvimento, né, que, por outro lado, é necessário o diálogo, é necessária a transparência e é necessária a participação da população local nessas propostas, né, de desenvolvimento, nessas propostas políticas de desenvolvimento. E, por fim, o grande desafio de termos um PIB verde, né, que justamente possibilite a mensurar justamente o desenvolvimento sustentável. E que, por fim, o desenvolvimento sustentável não se torne também meramente um mito, né, meramente uma fábula, meramente uma ilusão, que ele se concretize. Sua fala com a abordagem das questões ligadas aos trâmites no Congresso Nacional, o belíssimo desafio que ela propõe de retomarmos a discussão e talvez até possamos vir no futuro a fazer um programa sobre esse tema, discutir a questão do PIB verde. Quero agradecer também muito, imensamente, ao professor Paulo Bracarense. Foi muito bom o resgate histórico que você fez, Paulo, muito útil para os nossos espectadores. Aí as repercussões aqui nas redes sociais são muito positivas, né? Muitos colegas, alunos e amigos aí nos felicitando por essa estreia. Então eu gostaria de dizer assim que essa série de programas que nós chamamos de Debate para o Desenvolvimento, a atualidade de Celso Furtado, nós ambicionamos com isso trazer ao grande público um pouco sobre esse gênio brasileiro, né? Que com obstinada dedicação ao trabalho, rígida disciplina de pesquisa, ousou estabelecer novos paradigmas para a lógica do pensamento econômico. Ele foi inovador na abordagem, foi humanista em suas motivações, foi robusto em suas formulações teóricas e consequente em suas escolhas práticas.
Então, Celso Furtado foi um pensador pleno, formulador de princípios absolutos e ofereceu ao Brasil uma possibilidade viável de se autodeterminar e ocupar o protagonismo que merece no cenário mundial. Além de homenagearmos o centenário desse, que é um dos personagens que mais valoriza o nome do Brasil no cenário mundial, abrimos um espaço de informação e conhecimento sobre o Brasil, nossa história e sobre quais os desafios temos que vencer para tornar o nosso país um país melhor para todos os brasileiros. Furtado é original, não se posiciona na superfície do dial das ideologias, né? Ou do dial das ideologias, né? O Furtado tem o seu próprio adjetivo, né? O furtadiano. Furtado é jovem porque não se conforma com as limitações da circunstância e isto o faz politicamente combativo. Furtado é atual porque é nos presentear com um legado vivo e perfeitamente construído para o Brasil de hoje. A todos, mais uma vez, aos participantes que tão brilhantemente enriqueceram esse evento, aqueles que acompanharam pela internet, o meu muito obrigado pela participação, pelos comentários positivos. Foi uma satisfação muito grande. Só nos encoraja a virmos para a próxima semana e tentarmos buscar aperfeiçoar ainda mais aquilo que nós temos feito com todo o carinho para cada um de vocês, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidado para esse desafio mesmo, né? Podemos dizer assim, para essa aventura, né, planejada, fantástica, de resgatarmos uma discussão sobre o Brasil à luz do pensamento de Celso Furtado. Certamente o cientista social que mais contribuiu, tanto em pensamento como em ações, que ele não ficou apenas no plano teórico, né? Enquanto cidadão, ele ocupou espaços, ele tomou iniciativas, ele trouxe, propôs e engendrou soluções para problemas que, infelizmente, alguns continuam prejudicando, né, criando obstáculo para o desenvolvimento do nosso país e para a felicidade do nosso povo e o futuro das nossas crianças. Então, é um prazer muito grande participar desse projeto e conto com cada um de vocês aqui na próxima semana. Divulguem, contem para os amigos, compartilhem os links, avisem os familiares, né? Enfim, vamos fazer com que esse programa se torne um fenômeno, porque certamente as pessoas vão entender melhor o Brasil. E no ano que nós teremos eleições municipais, importante que políticos, candidatos a vereador, a prefeito pelo país todo, procurem conhecer um pouco do Brasil através da obra do Celso Furtado. E essa é uma oportunidade raríssima que a TV oferece, né? Então, como eu disse lá no comecinho, né? A TV tem vida inteligente, que é você aí vendo a gente. Muito obrigado, boa noite a todos.